A Bíblia diz que a gente precisa conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Meu povo perece por falta de conhecimento. Tem um dos capítulos do meu livro que eu falo sobre o Jesus evangélico, porque antes tinham me apresentado o Jesus católico. Em algum momento Deus me apresentou o Jesus de Deus, porque o Jesus católico parecia com dogmas católicos, o Jesus evangélico parecia com alguns vícios evangélicos, e o Jesus de Deus, ele é despido de qualquer ranço ou religiosidade. Mas a primeira apresentação que a gente tem de Jesus é a partir de quem nos apresenta. Então alguém diz como ele é, mas depois de um tempo a gente começa a ter a revelação dele a respeito de quem ele é, e a gente vai poder dizer: eu conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço de caminhar com ele. A gente precisa de profundidade para que a gente não seja levado por qualquer vã doutrina, para que não seja uma mensagem que emociona, que vai pautar a nossa jornada. Cara, hoje eu chorei demais, a mensagem foi poderosa. Não necessariamente, talvez só mexeu com a sua emoção. Hoje a palavra foi dura demais, eu não recebi nada. Talvez ela quis te levar para um lugar de desconforto que você não quis se permitir ir. O que Deus está falando ou fazendo não é medido por aquilo que a gente está sentindo. Uma fé racional não é sobre sentimento, é sobre fundamento. Esses dias eu lembro quem foi que pregou aqui, não sei se foi o Joel, eu não lembro quem foi, mas eu achei aquilo tão glorioso. Quando te apresentarem dúvidas, apresente fundamentos. Não é o que eu penso, é o que Deus fala. Não é o que eu sinto, é o que Deus fala. Não é o que dizem, é o que Deus fala. Não é o que parece, é o que Deus fala. Não é o que a multidão grita, é o que Deus fala. Não é o que pessoas contra mim tentam me fazer acreditar, é o que Deus fala. Alguém está comigo? Diga amém. Terceira coisa que pode roubar de nós o primeiro amor é a falta de processos, é a falta de tratamento de Deus. Se a gente não for vulnerável e permitir que Deus nos trate, a gente nunca vai viver a plenitude daquilo que Deus nos promete. Os tratamentos de Deus vão tirando a gente de nós e vai colocando Jesus em nós. A gente vai se tornando cada vez menos parecido com quem a gente era e cada vez mais parecido com quem Ele é. Lucas 8,7 fala sobre um tipo de semente. Uma outra semente caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Lucas 8,14 diz: aqui caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados ou conforto, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Uau! A palavra está dizendo que tem um tipo de semente que caiu num solo que, por não remover o conforto e os deleites, não permitiu os processos. É aquela pessoa que, quando começa a viver processos, prefere abrir mão da jornada. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo: pastor, eu me converti e parece que está tudo dando errado. Eu falo: não, irmão, já estava, agora você está enxergando. É sério. Pastor, eu me converti lá em casa, cara, tá uma loucura. Não, já estava uma loucura, agora você está enxergando. Porque a gente era cego e agora a gente vê, e você consegue perceber o que está disfuncional. Você consegue perceber o que não alegra o coração de Deus. Você consegue discernir o que não é mais para você, o que não é para agora. Você consegue perceber que tem portas que você falava que Deus abriu, mas na verdade você forçou para que elas se abrissem.